Uma bela noite a todos, uma alegria grande, viu, estar aqui com vocês para a gente conversar a respeito. Eu não tenho o hábito de fazer palestras, oratória, eu gosto da conversa miúda, da chamada conversa no pé da orelha, né? Daquela conversinha miúda, como se a gente tivesse sentado assim, à frente a um fogão a lenha, comendo um pão de queijo e tomando um cafezinho passado na hora. E aí a noite é curta para o assunto que sempre se desdobra. E nos sugeriram o assunto sobre vida em família, solidão, vida apartada e a vida em conjunto. E a proposta deste assunto foi excelente, e eu agradeço, porque me deu a oportunidade de vasculhar um pouco a respeito do entendimento dos antropólogos, dos sociólogos, dessa turma boa aí que estuda a respeito do homem e das suas relações e da sociedade e tudo mais. E eu percebi que a grande maioria desses conhecedores, né, desses estudiosos da questão da família, da sociedade e tudo mais, eles costumam dizer que o que originou a família foi a necessidade. A necessidade uniu as pessoas. Estamos falando aí no início da história humana, lá dentro das cavernas. O Homo sapiens, ou até um ser até anterior a ele, um Neandertal, uma coisa dessa, que sentiu a necessidade de se agrupar para melhor defesa do grupo. Então, a gente encontra a informação muito clara de grandes estudiosos da antropologia, da sociologia, de que a necessidade formou a família, criou a família. E essas necessidades a gente pode apontar aí como duas grandes necessidades. A primeira, o frio, porque no início da humanidade nós estávamos no final de uma era glacial. Então, um frio intenso. Isso levou as pessoas, dizem eles, os estudiosos, a se aproximarem, a se agruparem, tudo mais, né, para se protegerem do frio e também a segunda necessidade, dos animais selvagens, que invadiam, e quando a pessoa estava sozinho, um homem sozinho é muito frágil. Um homem sozinho está à mercê num campo em que ele não tenha a possibilidade de defesa, ele logo é eliminado. Um animal vem e mata. Então, essa é a explicação dada por esses homens estudiosos de que a necessidade formou os grupos que aí deram origem à família. O interessante é que os filólogos, os etimologistas, esse povo aí entendido da formação e do sentido, do significado das palavras, eles dizem que
Nas línguas formadas pelo latim, a palavra família tem correspondência com famélico e faminto. Tem essas palavras a mesma origem, fã. Então, etimologicamente, a gente poderia dizer que família é um grupo de pessoas que passa fome junto. Eu acho essa definição extraordinária, porque eu não sei se tem alguém aí desse tempo, porque a turma é muito nova, mas tinha um conjunto de rock aqui no Brasil, os Titãs, que uma das músicas deles era a indagação: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quando se diz que família é um grupo de pessoas que passa fome junto, a gente poderia perguntar à família: nós temos fome de quê? Nós temos sede de quê? Nós temos necessidade de quê? E eu penso que essa indagação que se faz à família, e essa origem que a família tem, da palavra faminto e famélico, nas línguas latinas, né? Ela mais ou menos que responde aos antropólogos, aos sociólogos, quando eles dizem que a família foi criada pela necessidade. Ora, hoje em dia nós não temos mais necessidade, como tinha o homem das cavernas. Nós não temos mais a necessidade de nos abrigarmos para a defesa contra o clima hostil ou contra o ambiente hostil, animais e frios. Nós não temos mais isso. Hoje nós temos o casaco que nos abriga do frio, e hoje o antigo animal, o antigo dinossauro, que não conviveu com o homem, mas tinha animais muito grandes, mamute e tudo mais, hoje o dinossauro está cacarejando em forma de galinha lá no fundo do quintal e botando ovo para a gente. Então, foram domesticados. Ora, o ser humano domesticou o clima, o ambiente. Aí, no inverno, eu tenho certeza que a casa de vocês, quando o inverno é rigoroso, a casa é climatizada. Vocês têm um aquecedor aí e todo mundo tem um ar-condicionado. Aqui em Goiânia é assunto de primeira necessidade. Então, o homem dominou o clima e o homem dominou o animal. Ou seja, não existem mais os elementos que os sociólogos dizem ter sido os constituintes da família. O clima áspero, ruim e os animais selvagens. Isso já está dominado. Mas o homem continua se agregando em família. Todo dia alguém tem a notícia do casamento do filho, do fulano, do amigo, do parente, do colega de trabalho, do vizinho. Ou seja, por que a família continua sendo constituída se já não prevalecem aqueles motivos que os sociólogos dizem que constituíram a família? É porque tem alguma coisa a mais. Isso é mais do que certo. Há um outro fator aí que faz com que as pessoas se procurem.
E esse fator se chama sentimento de Grey, sentimento gregário, sentido de agrupamento. Pessoas estão sempre procurando pessoas. E esse sentido de Grey é dado pelo Criador, pois é inato no homem. Tanto é que a gente estranha quando ouve dizer que alguém se isolou da sociedade, porque é algo antinatural. O isolamento buscado, o isolamento, quando é para um objetivo nobre, bacana, excelente. Você, quando tem algo para fazer muito importante, você se isola. É um isolamento temporário. Não é desse que se fala. Mas aquela pessoa que se retira do mundo, vai viver lá no meio do deserto, porque não quer saber de ninguém, isso espanta em todos nós. Por quê? Porque todos nós temos o sentido de Grey, de agrupamento, de nos agruparmos. E esse sentido é dado por Deus. Ou seja, os prezados e dedicados sociólogos e antropólogos, eles não projetaram a pesquisa deles a esse campo, se limitaram a dizer que a formação da família tem por base elementos materiais, clima, animais e etc. Há um componente aí, o sentido de agrupamento que é inato no homem. A palavra inata é uma palavra muito interessante e as pessoas usam. A gente usa, às vezes, sem ter muita noção do alcance dela, não é? Porque inato quer dizer não nascido. Se é não nascido, é porque vem antes do nascimento. E se vem antes do nascimento, está se admitindo aí, primeiro, a existência do espírito. Segundo, a pré-existência do espírito antes da formação do corpo. É inato no homem. As pessoas usam, os materialistas usam, sem perceberem o alcance da palavra. Pois é exatamente esse sentido de Grey, de agrupamento, que é o sentido dado por Deus, que faz com que gente procure gente. Para quê? Com que objetivo? O que pretendeu, ou o que pretende Deus em dotar o ser humano? É uma aquisição muito própria do ser humano. Alguns animais se mantêm, né? Outros não. A maioria é acasalou, acabou, até logo. É papai para um lado, mamãe para o outro e os filhotes para outro, e acabou. Aqui na frente da minha casa tem um ninho de passarinho. E eu fico vendo, né, o passarinho macho e fêmea alimentam os filhotinhos e tal, mas chega numa certa idade que os pais bicam os passarinhos e mandam eles embora. Pode sair fora daqui. E cada um vai cuidar da sua vida, né? Isso não acontece com o ser humano. Há o sentimento do agrupamento. Nós vimos aí a nossa irmã Jupira falar: eu queria os filhos todos do meu lado. Sentimento de Grey, de agrupamento. Deus, ao dotar o ser humano do sentimento de Grey, ele possibilitou a nós a possibilitou que nós possamos aprender uns com os outros. E observa, o ser humano
é a única das criaturas que aprende com os erros e com os acertos dos outros. A gente vê a pessoa fazer algo que não é lá muito inteligente, né? E a gente fala: nossa, olha só, a gente aprende aquilo que o outro errou, a gente traz para nós. Vocês já pensaram se a gente tivesse que passar por todas as experiências para a gente poder alcançar um patamar evolutivo bom? Quanto tempo nós demandaríamos? Então, a gente percebe, constata a inteligência de Deus e a bondade de Deus a permitir que tenhamos o sentimento, o sentido de agrupamento, e agrupando a gente aprende uns com os outros. Eu não sei se aí nos Estados Unidos acontece isso, mas aqui no Brasil a gente verifica o carro passa, o cachorro corre atrás do carro e, eventualmente, pode morrer atropelado. Quando ele avança muito para debaixo do pneu, a pessoa, sem querer, atropela o cachorro. O filhote do cachorro está ali observando o pai, aquele ato, mas ele não aprende. Quando chegar a vez dele, ele também vai correr atrás do carro que passar. O ser humano tem a possibilidade de aprender uns com os outros. E esse, portanto, é o grande sentido da família. Por que que vivemos com aquele grupo de pessoas? Chico Xavier diz para nós que a nossa família é a representação da humanidade de que nós necessitamos para evoluir. E ele diz mais: aquele que não sabe viver em família jamais conseguirá viver em sociedade. Estão representados no grupo familiar todos aqueles elementos necessários para o nosso prosseguimento evolutivo. O Emmanuel ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: é no cadinho do lar onde se forjam as grandes almas. É no cadinho do lar. Na língua portuguesa, tudo aquilo que termina em inho geralmente é pequenininho, é fofinho, é bonitinho, é bacaninho, é isso, é aquilo e tal. A palavra cadinho não tem nada a ver com isso. A gente pede às pessoas, às vezes, para interpretar para a gente essa frase de Emmanuel: é no cadinho do lar que se forjam as grandes almas. E as pessoas, muitas das vezes, que não conhecem a palavra cadinho, dizem: ah, é na beleza, é na formosura, é no aconchego do lar, do carinho do lar, que se forjam as grandes almas. Mas o sentido de cadinho não tem nada a ver com isso. Apesar de terminar em inho, não é carinho, não é bonitinho, não é nada disso. Cadinho é material siderúrgico que enfrenta altíssimas temperaturas, 1000 e tantos graus. São metais de uma resistência imensa, que mergulham, entram naquela efusão de metais e não se deformam para recolher o material que ali está. Então, cadinho é a alta resistência ao fogo,
é no cadinho do lar. O Emmanuel ele deixa, portanto, uma informação muito nobre e muito significativa do entendimento a respeito da família. É o fogo forjador. Às vezes a gente vê na própria atividade, na casa espírita, a gente observa muitas das vezes filhos que reclamam dos pais, pais que reclamam dos filhos. É no cadinho do lar. É nessa forja a que nós somos chamados a conviver por um período, fazer um curso intensivo de aprimoramento espiritual, a fim de que a gente possa nos construir para uma maior missão, uma missão mais significativa que extrapole o âmbito da família. Enquanto não sairmos vitoriosos no teste ou no cadinho familiar, a gente não tem possibilidade de avançar um pouco mais. Agora, é interessante a gente perceber também a informação que nos dão os espíritos superiores que responderam às questões propostas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Estou me referindo aí à questão 775, que trata lá da lei de sociedade, em que Allan Kardec pergunta qual seria a consequência da extinção da família. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma indagação atualíssima, porque nós estamos vendo em todo canto do planeta pessoas advogarem a ideia, defenderem a ideia de que a família deve ser extinta, porque é um negócio meio burguês e tal, e que já não existem mais as intempéries, nem os animais, então nós podemos viver cada um à vontade, sem essa necessidade da existência da família. Ora, a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, quando ele pergunta quais seriam as consequências da extinção do grupo familiar, os espíritos foram muito claros em responder que seria a recrudescência. Recrudescência, vale dizer, o aumento excessivo e exagerado, insuportável do egoísmo. Olha, então, aí, o objetivo da família, o objetivo espiritual da família. Não mais a intempérie exterior, frio ou animal, mas agora a necessidade íntima da construção do ser e também a família é a garantidora do trabalho que a gente deve fazer na sessão, cedendo pequenos favores uns aos outros e aprendendo, assim, a eliminar de vez o egoísmo e, consequentemente, o orgulho, que é o pai do egoísmo, segundo Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item também 11, que ele diz que o egoísmo é o filho do orgulho,
Quem vence o egoísmo está caminhando passos largos para também vencer o orgulho. Pois bem, a família é a grande garantidora do trabalho que a gente deve fazer em nós mesmos para vencer o egoísmo. E a ausência, portanto, a eliminação da família aumentaria de maneira insuportável o egoísmo. Se a gente pegar essa informação da questão 775 e aliar à questão 784, também do Livro dos Espíritos, que diz que os dois maiores impedidores do progresso humano é o orgulho e o egoísmo. Portanto, a gente verifica que a possibilidade da existência da família, do estabelecimento da família, que pode ter, sim, como causa imediata a procura do abrigo do frio e dos animais, contudo, por trás dele está o sentimento gregário que une, faz as pessoas se procurarem com vistas a elas trabalharem a si mesmas para vencerem o egoísmo e, com isso, poderem evoluir. Se a gente perceber bem, analisando bem, nós veremos que toda e qualquer situação sempre começa na família. A gente podia botar isso numa frase um pouco mais impactante. Então, vamos dizer assim: tudo começa na família, desgraça e maravilha. Começa num ponto pequeno. O que é que vocês querem ouvir primeiro, a desgraça ou a maravilha? Vamos começar com a desgraça, que a gente termina com a maravilha, fica melhor, né? Desgraça. A queda do Império Romano. O poderoso Império Romano, que dominou toda a Europa, parte da Ásia e parte da África. Você imagina uma cidade, Roma, na época era o símbolo, né, do império, que já não estava mais situado lá. Mas uma cidade dominando uma extensão imensa de terra, todo mundo conhecido da época nas mãos de uma pessoa, um poderoso exército, ao qual cidade nenhuma conseguia resistir. Mas como é que o Império Romano acabou? Simplesmente quando a família se degringolou. E como é que a família romana se degringolou? Quando adotou as orgias, quando adotou a prática dos bacanais e tudo mais, quando trouxe para dentro do lar as práticas que para muitos eram normais, mas isso quebrou a estrutura moral da família. E, quebrada a estrutura moral, a família se desinteressou. Os filhos dos romanos não queriam mais defender o império. E aí o império foi obrigado a contratar bárbaros para poder defender o Império Romano dos bárbaros. Você contratou o inimigo para poder te defender deles mesmos, dos inimigos. Isso fez com que o Império Romano, em pouco tempo, se diluísse. Começou a desgraça do Império Romano, começou na família. Vamos para a maravilha?
vão embora. Uma família. O homem chamava Teré, ou Taré, e ele tinha um filho chamado Abraão. Taré recebeu por missão de um espírito elevadíssimo, ao qual ele pensou que era Deus, de que precisava aquele conceito que aquela família tinha ser difundido pelo mundo inteiro. Que conceito que era esse? Que a família de Taré era detentor e que depois o filho de Taré, Abraão, e sua esposa Sara, e que estão na Gênesis, o livro mais antigo do Antigo Testamento, o primeiro livro, é o Abraão, a ideia monoteísta, a ideia de um só Deus. Começou em uma família. O mundo inteiro politeísta, uma família. Difundiu a ideia, passou de pai para filho, de Taré para Abraão, de Abraão para o seu filho Isaque e para o outro filho Ismael. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E Ismael formou a tribo ismaelita, que deu origem ao povo árabe. Todos monoteístas, originários de uma família. Eu quero encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando de uma típica família. Eu ousaria dizer até que, pelos nomes, é uma típica família brasileira, porque o pai chama José, que aqui no Brasil é Zé. Não tem um José que não seja Zé ou Zezinho. E a sua mulher chamava Maria. Você quer nome mais brasileiro do que isso? José e Maria? Pois é. Eles tiveram um filho, Jesus. E é esse um filho, educado por José, conduzido e embalado e amamentado por Maria, é que está transformando o mundo em paz e amor no dia em que todos nós compreendermos a lição que ele veio trazer para todos nós. Ficam aí esses comentários e eu me coloco à disposição para a gente conversar a respeito. Muito obrigado, Calci. A gente tem um comentário da Jupira no chat. Enquanto você estava falando, né? Ela falou: se não aprendemos com amor no lar, vamos aprender com sofrimento fora. Isso também poderia ser no cadinho do lar? Se aquilo que os pais deixam de fazer na educação dos filhos, o mundo velho vai fazer. Mas o mundo não tem o carinho nem o cuidado que os pais têm. Por mais energia que os pais tenham, jamais a energia deles será superior à energia com que o mundo vai educar. Porque a pessoa precisa ser educada. Se os pais não educam, o mundo vai educar. Infelizmente, olha, eu recomendo aos companheiros que quiserem adentrar esse assunto, há um grande amigo chamado Rossandro Klingen, na Paraíba. É internacional, ele é muito conhecido. E o Rossandro, ele nos apresenta exatamente esse processo da educação. E ele tem informações extraordinárias para trazer para nós a respeito desse
desse cuidar. E ele vem dizendo, de um tempo para cá, já de muito tempo, que os pais, em vez de educar os filhos, estão tentando ser amigo dos filhos. O nosso processo com os filhos, a relação deve ser de pais para filhos. Evidentemente que é atingido uma certa idade, a amizade. Passou de uma certa idade, não adianta o que você vai falar. Tem o período certo, a idade certa e o momento certo para ser educado. Mas esse companheiro, ao qual eu mencionei, o Rossandro Klinger, ele tem comentado muito nas lives que faz de que muitos adultos hoje que não conseguem ouvir um não, tomam como ofensa, porque os pais não disseram não para ele. Então, aquele que deixa de ser educado pelo carinho dos pais, e por mais enérgicos que sejam os pais, eles jamais suplantarão a violência do mundo lá fora. Se os pais deixam de dar, oferecer o cadinho, a oportunidade da corrigenda, da necessária energia para que possa corrigir descaminhos, condicionamentos que o espírito, que vem na forma de filho, traz, o mundo lá fora vai fazer. E vai fazer, meu nobre amigo, de maneira um pouco mais bruta. O sofrimento do filho, poupado pelos pais, será muito maior e muito mais grave. Muito obrigado. Temos uma pergunta que chegou. Por que alguns indivíduos sentem que, quando estão solitários, perdão, por que alguns indivíduos sentem que estão solitários, mesmo que estejam rodeados pela família? Olha, é a pior solidão que existe é essa, é o só na multidão. O solitário na multidão é de dar pena mesmo. A gente verifica Tem aí, eu vi há pouco tempo uma charge aí pelo Facebook e tal, os netos visitando a avó. Então, aquele punhado de rapaz e moça, né, cada um olhando no seu celular e a velhinha sentada lá no meio daquele punhado de gente, mas sem conversar com ninguém, sem o mínimo contato. É o só na multidão. É uma solidão doída, sofrida, porque ela vem, muitas das vezes, por parte daqueles que deveriam, conforme o mandamento e conforme o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Honrar no sentido de proteger, conversar, ter os cuidados, atender nas pequenas e nas grandes necessidades. O só na multidão é duríssimo, é terrível. Muito obrigado. Você poderia mencionar quais as causas da solidão? Tem a solidão obrigatória e tem a solidão por vontade própria. Há dois tipos. Né? A compulsória é aquela em que você é levado, como o caso da velhinha que eu contei ali. Né? É compulsório. Ela quer conversar, mas ela não tem. Muitas das vezes acontece aquilo que a gente chama de afastamento intelectual. As pessoas se distanciam intelectual de uma maneira tal que não há mais diálogo. Então, é preciso que aquele que detém um pouco mais de conhecimento saiba entrar no mundo do outro e puxar a conversa dentro daquele campo, para não tornar a pessoa
dentro da solidão que ela está colocada. Agora, a solidão opcional ela pode ser por egoísmo ou pode ser por altruísmo. Você imagina aquele que se interna. Isso antigamente acontecia muito, hoje não mais. Mas aquele que se interna num mosteiro vai ter uma vida monástica de solidão por decepção amorosa, está simplesmente por defesa própria, defesa do seu egoísmo ou por orgulho se afastando. É uma solidão ruim porque buscada. Agora, tem a solidão opcional. Lembre-se que Paulo de Tarso, antes de começar o grande trabalho que ele realizou, ele ficou 3 anos no deserto. Eu fico imaginando um fariseu que adora conversar, e ele era fariseu, ele era doutor da lei. 3 anos num deserto, num oásis num deserto. Um oásis de Palmira, pequenininho, mínimo. Ele ali, 3 anos, foi a solidão buscada para a realização da sua missão. Jesus, segundo os textos evangélicos, também ficou 40 dias no deserto, antes do início da sua missão. Então, a gente verifica que as almas, às vezes, buscam se aprimorar, encontrar-se com si mesmo. Não é o caso de Jesus, não é? Mas é o caso de Paulo, encontrar consigo mesmo para a execução da sua tarefa. Então, a solidão buscada, ela pode ser por orgulho, não me feriu, ninguém vai me ferir mais e tal. Eu me lembro de uma música de um grande compositor mineiro chamado Tavito, e a música dele dizia assim, depois de uma decepção amorosa, que a música conta, não é? A música termina assim: ah, coração, se apronta para recomeçar. Então, é aquele que, não obstante as decepções, as desilusões com o ser humano, com o próximo, continua convivendo, continua lutando. Isso é de um mérito extraordinário. É muito melhor do que aquele que foge para tentar proteger-se, mas aí exerce um certo egoísmo, porque deixa de contribuir para o progresso geral, se isolando. Muito bem colocado, muito obrigado. Nós temos um comentário e uma pergunta da Cidinha. O comentário dela diz que hoje vemos os filhos sendo educados por pais que sentem-se culpados de não ter tempo. Aí eles dão tudo a eles e acaba sendo família de filhos que pensam que eles merecem tudo, ou seja, que têm que dar o que querem, né? Aí ela faz uma pergunta reflexiva. Como que a mídia social tem distanciado as famílias porque pais e filhos ficam nos celulares? É isso mesmo. Mas não só os pais, né? Os filhos também se trancam no quarto e tudo mais. É um desafio. O progresso veio, meu celular está aqui do lado, o progresso veio e nós precisamos usar. E estamos aqui utilizando um meio que o progresso nos faculta, sem o qual seria impossível a gente estar conversando. Porque eu estou em Goiânia, tem gente em Campo Grande, Mato Grosso, né? E vocês nos Estados Unidos, e gente em São Paulo, seria impossível. Então, nós temos que aproveitar, sim, essa possibilidade. Agora, é preciso que os pais, os educadores, né, aprendam a saber
colocar normas para o momento. Ou seja, vamos botar um exemplo aqui, o frugal. Hora do almoço é hora de todo mundo sentar, comer, conversar, bater papo. Não é a hora de ficar consultando e vendo o filme no celular. Mesmo porque você pode travar o celular e assistir depois. Eu me lembro quando eu era menino e me chamava para jantar e estava passando o desenho do Pica-Pau, que eu gostava muito. Será que tem alguém aí desse tempo? Aí não tem, não tem mais. Essa turma do Pica-Pau já acabou. Mas eu queria continuar assistindo, porque não tinha repeteco. Não tinha a possibilidade de eu travar a televisão, não tinha a possibilidade de eu gravar o programa, não havia possibilidade nenhuma. Hoje tem. Então, a gente pode estabelecer que, por exemplo, hora do almoço é a hora da convivência, é a hora do ágape, da alegria da convivência, né? Da alimentação. Então, quando se colocam disciplinas, com isso nós estamos ensinando os filhos aquilo que eles também repassarão para os seus. Hora do almoço, hora da convivência, é a hora da convivência. Deixa o celular de lado. E aí a gente pode se ajustar muito bem a, a essas novas tecnologias, porque tem gente que não, de jeito nenhum, celular não entra na minha casa. Também não é assim. A televisão, no início, era dito que, em 1950, era colocado que iria acabar com a família. Não acabou, não acabou, não é por aí que a família vai acabar. Não é exatamente nenhum aparelho que fará, mas nós perderemos oportunidades excelentes de convivência se cada um ficar restrito no seu mundinho lá no celular. Muito obrigado. Só um comentário. Eu não sou de sua geração, mas eu assisti muito Pica-Pau, tá? Nós temos uma perguntinha aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, por favor, pode botar no chat. A pergunta que eu tenho aqui é: a solidão em família pode se dar devido a relações anteriores a essa encarnação, talvez por alguma incompatibilidade? Sem sombra de dúvida que sim. Sem sombra de dúvida. Há vários tipos de família. Há vários tipos de família. Há os grupos familiares fortuitos. Há os grupos familiares provacionais. Há os grupos afins, transcendentais e sacrificiais. A gente encontra no planeta, no nosso planetinha Terra, grupos familiares desses 5 tipos. Os fortuitos. O rapaz, muito bonito, musculoso, malhadão e tal, vê a moça no shopping, ela é muito bonita, bem feita de corpo, há um interesse físico mútuo, pronto, está formada uma família fortuita. Ou seja, essa família foi criada por uma decisão das pessoas sem nenhuma ascendente espiritual. Ele tinha que casar com ela? Não, foi uma opção, foi uma escolha, foi uma decisão de ambos. Os grupos provacionais, sim, têm uma ascendência espiritual, não é? Aquele grupo precisa se unir numa família para que cada um aprenda com o outro. São os grupos provacionais, a gente está colocando em prova. E aí a gente percebe que o planeta, sendo de expiação e prova, a maioria dos grupos familiares se constitui de grupos provacionais. Não é sofrer, não. É um aprender. A gente sofre porque a gente não aprende, né? Eu me lembro Jesus conversando com Paulo de Tarso, né?
E Jesus, logo que ele aparece para Paulo de Tarso, na entrada da cidade de Damasco, Jesus vira-se para Paulo e fala: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão geralmente é um pedaço de ferro desse tamanho assim, que serve para a gente cutucar o boi, para o boi andar. Né? Ah, mas que covardia! Não, o boi tem couro grosso. Aquele cutucão não incomoda, não. Agora, se o boi empacar e o aguilhão ficar batendo ali, vai ficar, porque se o boi empacar, o aguilhão vai ficar batendo. Aí machuca. O machucado não é provocado pelo aguilhão, é provocado pelo boi que empacou. Ou seja, o sofrimento existe porque a gente empaca e não cresce, não evolui. E aí a gente reclama da dor, do sofrimento, mas o sofrimento veio para a gente andar. Então, um parente difícil, uma situação complicada, é o aprendizado geral para a família ou individual, para determinada pessoa. Então, sim, grupos familiares profissionais, a grande maioria, todos nós estamos aprendendo uns com os outros para que todos nós possamos crescer. Muito obrigado, Calci. Devido ao tempo, a gente está encerrando aqui. A gente tem também no chat, para quem queira ver, tem um link que a Ângela compartilhou, comentários da Vanessa e da Gláucia. Muito obrigado em nome do Blossom, a palestra é excelente. Se a gente pudesse pedir para você encerrar com as suas considerações finais e uma prece de encerramento, por favor. Pois não. Agradecer a oportunidade, né, dessa conversa, e que me deu a oportunidade de eu buscar alguns livros e tal, e formatar isso aqui, né, trazer essas informações. Então, sou eu que agradeço. Eu gostaria de encerrar lembrando aos pais a mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho, no capítulo 14, no item 9. E Agostinho diz o seguinte: aos pais, é um recado para os pais, quando fala da ingratidão dos filhos. Ele diz assim: toda prova rude é sinal de fim de sofrimento. Se aceita com bom ânimo. Então, para que todos nós tenhamos e possamos manter a confiança em Deus e sabermos que tudo está muito bem ajeitado, programado por Deus, executado por Jesus, para que nós tenhamos uma vida de aprendizado. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade do diálogo com tantos amigos e que a tua paz, mestre amado, permaneça com todos nós. Que assim seja.